Amado Senhor e eterno Pai, como é bom estar aqui na Tua presença para sermos ajudados pela Tua palavra. Como é bom estarmos aqui e sentir, ó Deus, a Tua unção, sentir, ó Deus, que realmente Tu estás nesse recinto para abençoar o Teu povo, para abençoar a Tua igreja, para abençoar os Teus filhos. E eu peço, Senhor, que nesta noite possas, o Senhor, mover as nossas almas, mover os nossos corações, mover, Senhor, as nossas vidas, e que nós possamos subir um degrau a mais na nossa caminhada de vida cristã, e sejamos colocados a uma altura maior nesta noite, Senhor, que nós possamos deixar aquelas coisas que não é do Teu agrado e alcançarmos mais uma vez, Senhor, aquela gota do sangue de Jesus Cristo, para nos purificar, para nos aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Toma, Pai, em Tuas mãos o Teu povo e nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a igreja no mais doce e glorioso nome do Senhor, o Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso. Abramos as nossas Bíblias em Romanos capítulo 9, a partir do versículo 10. Romanos capítulo 9, leremos do versículo 10 ao 13. Eu espero que o Senhor nos ajude nesta noite, porque afinal de contas nós viemos para ser ajudados. Não viemos para passar tempo, não viemos aqui para diversão, nós viemos para melhorar nossa vida com Cristo. Amém? E isto é o nosso desejo, né? Creio que cada um aqui quer ser melhor. Eu quero ser melhor. Nós queremos ser melhores. E há um Deus que nos ajuda a melhorar a nossa vida cristã. Seja homem, seja mulher, seja casal, seja moço, seja moça, criança, todos nós precisamos melhorar. Porque o Senhor Jesus Cristo está às portas. Romanos capítulo 9, versículos 10, 11, 12, Romanos capítulo 9, versículos 10, 11, 12, 13. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhes dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito: amei Jacó, aborreci Esaú. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Oremos. Querido Pai, tome agora, Senhor, o Teu Espírito e vivifique esta palavra em nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a sermos verdadeiros adoradores, que sejamos amados do Senhor, que sejamos, ó Deus, reverentes àquilo que o Senhor nos orienta, que sejamos, ó Pai, obedientes aos Teus ensinamentos, que não venhamos discutir contigo, Senhor, mas que venhamos apenas obedecer Tua voz, venhamos apenas crer nos Teus ensinamentos, e se há algo em nós faltando, pedimos que o Senhor completa nesta noite, Senhor. E se há alguma coisa em nós, no mundo que está passando, possa o Senhor retirar de nós e colocar em nós a medida completa de Cristo, para que alcançamos a perfeição. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a igreja, os irmãos podem sentar. Como é do conhecimento da igreja, tivemos em Araguari final de semana passada
uma van, com 20 irmãos da igreja, acho que aproximadamente 4 carros também, e foi realmente um trabalho maravilhoso. Casamento da irmã Nayara e do irmão Rodrigo. E após o trabalho do casamento, a van regressou. Parece que o irmão Margo também regressou, não sei se voltou à noite, com o carro, o irmão Marcivon. E a gente ainda ficou por ali, eu fiquei ali em Araguari, estive com os irmãos ali durante o dia, o irmão Samuel também esteve lá com a gente, a irmã Angélica, Moisés também teve um dia lá, mas o Moisés regressou à tarde, né? E nós ficamos para o culto à noite, onde Deus nos abençoou poderosamente. Ali pregamos a palavra e o Senhor derramou suas bênçãos sobre toda a igreja, né? E após a reunião nós regressamos, até a irmã Lucinéia veio com a gente, eu, minha esposa, a tia Gabriela, a Lucinéia, e o Senhor nos deu uma boa viagem, né? E aqui também tiveram bons trabalhos, eu creio que o Senhor abençoou toda a igreja, em nome do Senhor, né? E o Espírito do Senhor trouxe também uma boa porção de sua palavra. E terça-feira tivemos o culto de oração, Deus nos abençoou, e agora, mais uma vez, todos na presença do Senhor. E queremos ser abençoados. Amém? Eu quero ser ajudado pelo Senhor nessa noite. E creio que todos nós desejamos a mesma coisa, né? Eu quero falar nessa noite na mensagem do nosso profeta. Deus mandou o profeta para nos orientar, para nos levar a uma posição correta para a vinda de Jesus Cristo. Amém? O profeta pregou uma mensagem chamada ouvindo, recebendo e agindo. Nós precisamos ouvir. Vocês estão me ouvindo? Precisamos ouvir. E o profeta diz: precisa também receber. É ouvindo, recebendo e agindo. Só ouvir não vai resolver. Só ouvir. Eu ouvi, foi um bom sermão. Eu ouvi, foi uma boa mensagem. Só ouvir não vai resolver. No parágrafo 4 dessa mensagem, ouvindo, recebendo e agindo, o irmão Bruno diz assim: vocês sabem, eu amo sentar e cortar em pequenos pedaços e comer, e cortar em pequenos pedaços e comer quando eu estou à mesa. Isso quer dizer, quando estava comendo, almoço, algo assim. E quando na mesa do Senhor, eu gosto de ficar um longo tempo. Amém? Será que nós gostamos de ficar um longo tempo na mesa do Senhor, assentados, comendo pão, alimentando da palavra? Bom, para dizer, eu gosto de ficar um longo tempo. Parágrafo 4 da mensagem: ouvindo, recebendo e agindo. Nosso pastor, outra noite, o irmão Neves, pregou cerca de 45 minutos. Irmão Bruno disse: nosso pastor, ele pregou cerca de 45 minutos. Eu ouvi olhar no relógio e pensei: sim, irmão Névio, você está entrando nisso também? Porque pregou 45 minutos e olhou no relógio, e ele disse: sim, irmão Névio, você está entrando nisso também? Vê, 45 minutos. Isso não é suficiente para começar. O profeta diz: nós deveríamos ter. Ele estava simplesmente ficando interessante. Eu estava chegando a um lugar onde eu estava me sentindo muito bem. Então vocês sabem, ele cortou a mensagem. Que vergonha. Nós precisamos, irmãos, despreocupar com o nosso tempo. Nós precisamos despreocupar do nosso tempo. Preocupamos muito com outras coisas,
mas assentar e comer a palavra, às vezes nós não queremos tempo para isso. Vocês concordam, irmãos? Isso é realmente algo glorioso. Um certo irmão chegou para o irmão Brana e ele disse: irmão Brana, eu acho que aquelas pessoas sentem mais ou menos como eu sinto. Nós estamos cansados de ouvir sermõezinhos. Parágrafo 3. Nós estamos cansados de ouvir sermõezinhos, aquele irmão disse, por pregadorzinhos, por pregadorezinhos, para cristãozinhos. Então isso talvez me encoraje a pregar 2 horas a mais nesta noite. Mas se o pastor falar hoje, irmão, tem uma mensagem, eu tenho que pregar 2 horas. Vocês segurem os bancos. Eu acho que com pouco tempo as pessoas logo se vão. Mas uma vez que nós entramos na presença de Deus, irmão, quando você se desliga lá das coisas do mundo, do seu trabalho, da sua casa, da sua esposa, do seu marido, a minha esposa está lá, ficou preocupada, o meu marido ficou lá, ficou preocupado. Aqui nós temos que nos preocupar com a nossa posição em Cristo Jesus, nosso Senhor. O seu marido sabe que você foi para a igreja? A sua esposa sabe que você foi para a igreja? Então você está no lugar aonde os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Amém. Mas vamos lá, vamos iniciar aqui na mensagem ouvindo, recebendo e agindo. Eu quero ouvir nessa noite. Amém? Quantos querem ouvir? Mas eu preciso também de receber. Todos nós queremos receber, irmãos? E eu preciso agir. E todos nós precisamos agir. O profeta diz, parágrafo 13: o mundo hoje está sendo controlado por 2 grandes forças. 2 grandes forças religiosas, que logo vem à cabeça ou a um confronto. Isso está bem representado em nossa leitura da Bíblia hoje à noite. Dos 2 filhos de Isaac. Aqui nós lemos de 2 filhos de Isaac. Um chamado Esaú e o outro chamado Jacó. Eu quero que a igreja preste atenção. Eu não vou pregar 2 horas, mas eu quero que vocês estejam atenciosamente olhando para você mesmo. Será que você será um crente Esaú ou será que você é um crente Jacó? O profeta vai explicar, escuta bem. Veja diante dos 2 filhos de Isaac, Esaú e Jacó. Eles representam essas 2 forças. E ambos vêm do mesmo pai, que é Isaac, e da mesma mãe, que é Rebeca. O santo que foi preordenado por Deus, Isaac, e foi dito por Deus a seu pai, que era Abraão, 25 anos antes que ele nascesse, que ele teria essa criança, de uma mãe separada e consagrada. Rebeca, também uma virgem, e esses 2 filhos estavam no mesmo ventre de Rebeca. Esses 2 filhos, Jacó e Esaú, estavam no ventre de Rebeca, e vinha ali de Isaac. Mas eles estavam no ventre de Rebeca e eles estavam em uma luta. Eles estavam brigando no mesmo ventre. E eles vieram ao mundo agitando. Eles vieram brigando um com o outro. E eles ainda estão em guerra até hoje. E eles estarão até o fim do tempo. E o mundo está seriamente controlado esta noite por essas 2 forças. Agora eu quero fazer algumas observações que eu tenho aqui, e assim por diante. Eu quero que todos saibam que quando às vezes eu me refiro a uma condição de uma igreja, ou a uma denominação, ou algo assim, muitas vezes meus irmãos me entendem mal quando eu digo isso. Eu não estou me referindo a homens cheios do Espírito Santo, que se posicionam como pastores e alimentam o rebanho de Deus
que são ordenados pelo Espírito de Deus. Eu estou falando de crentes carnais. Vamos, bastante atenção, vamos ver os crentes carnais. Que hoje o mundo está superlotado de crentes carnais. As igrejas estão superlotadas de crentes carnais. Mas o crente espiritual é aquele que faz a diferença hoje. Amém? E esse crente espiritual, se fosse para procurar com uma lanterna, daria trabalho para encontrar ele. Mas o crente espiritual, por modo de dizer, eu estou falando de crentes carnais, que tentam tomar o lugar desses homens. E nós descobrimos que Esaú, grava bem isso, irmão, nós temos que ouvir, temos que receber e temos que agir. Então vamos aprender quem foi Esaú. Esaú verdadeiramente representou o crente carnal. Vamos ver, o Esaú, ele era um tipo perfeito do crente carnal. Ele era um homem terreno, ele era da terra, muito inclinado à religião. Ele tinha sua religião como o mundo tem hoje. O Esaú, né, era aquele que dizia: eu sou crente, mas isso aqui não faz mal, mas isso aqui não tem importância, mas eu vou na igreja, mas o meu nome está no livro da igreja, eu acho que não precisa muita santidade, eu acho que o pastor está extrapolando um pouco na sua doutrina. Esse é o crente carnal. Chamamos ele de Esaú. Vocês captaram, irmãos? Entenderam? Então, a maioria das pessoas com quem você fala, veja, ele era muito inclinado à religião. Ele tinha sua religião tal como o mundo tem hoje. Aquele crente carnal. A maioria das pessoas com quem você fala tem algum tipo de religião. Hoje você fala com uma pessoa, todas as pessoas têm uma religião. Quer elas frequentam suas igrejas ou não. Mas elas talvez uma vez por ano. Talvez as mulheres gostam de ir por ocasião da Páscoa, por ocasião da festa da Páscoa, para mostrar que tem um chapéu novo. Os homens gostam de ir na sua igreja de vez em quando eles têm alguma coisa que vão entreter. Eles foram aspergidos quando eram bebês. Seus nomes foram colocados no livro da vida, ou seja, os seus nomes foram colocados nos livros da igreja, e eles são propriedade da igreja. Irmãos, nós como cristãos, nós temos um compromisso com Cristo. Amém? Eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho um compromisso com a palavra. Eu tenho uma responsabilidade de me colocar diante de Deus com uma vida consagrada. Você tem essa responsabilidade de se colocar diante de Deus com uma vida consagrada. Afinal de contas, sou filho de Deus. Afinal de contas, somos todos filhos de Deus. Alguém pensa: não, é só o pastor que tem que viver uma vida de santidade. Não, é só o pastor que tem que viver uma vida de pureza. Não. Você está completamente enganado. Todos nós precisamos de vida sincera. Quando o pastor é chamado para orar por um enfermo lá naquela casa, por uma pessoa com depressão, a tua vida consagrada que você vive em tua casa, no teu lar, com a tua família, a tua vida de dedicação à leitura dessas mensagens, à oração, à busca de santidade e pureza no teu viver, tudo isso fará com que a unção da igreja esteja sobre o pastor. Quando nós reunimos aqui e vem a fila de oração, a tua vida de vida que você vive durante a semana, de testemunho, de pureza, de santidade, você está sob a unção de Deus. E quando nós estamos orando, e você está fazendo parte, orando também, veja,
criará uma força sobrenatural, especialmente naquele momento. Amém? Amém. Aqueles demônios têm que ser repreendidos. A unção de Deus tem que estar no lugar. Mas nós descobrimos que Esaú, ele representou o crente carnal. Vê? Representou o crente carnal. Eles foram aspergidos quando eram bebês. Seus nomes foram colocados no livro da igreja. Eu nunca consegui aceitar isso. O homem não é propriedade da igreja, nem é propriedade do Estado. O homem é propriedade de Deus. Amém? Irmão, você come só uma vez no mês? Tem alguém que come uma vez por semana só? Não, hoje eu almocei. Hoje, amanhã não precisa almoçar. Depois da manhã também não precisa almoçar. Só daqui 8 dias. Não é assim. Você come hoje, na hora de almoço, à tarde você janta de novo. Às vezes à madrugada levanta com fome, toma um leite, alguma coisa. Ao amanhecer no dia, toma um de jejum, já vai para o almoço de novo, vai para o lanche da tarde, vai para a janta. Isso é gastronomia. Isso é, você precisa disso para manter esse homem, essa mulher, essa pessoa, essa criança, esse moço, essa moça. Agora nós devemos também buscar o alimento de Deus para as nossas vidas. Amém? Nós temos que buscar. E onde buscar o alimento para as nossas almas? Aonde? O profeta, o irmão Branham diz assim: se o Espírito Santo está no teu coração. Se o Espírito Santo está no teu coração, você mal pode esperar que essas portas se abram. Para você entrar e ter companheirismo uns com os outros. Amém? Não é se der certo. Se der certo, hoje eu vou na igreja. Se não der certo, eu não vou não. Se der certo, eu vou. Não é assim, irmão. Nós temos que ter aquele compromisso. Hoje é culto, que horas são? Hoje eu vou lutar. Hoje eu vou na casa de Deus. Eu vou alimentar minha alma. Vou alimentar o meu espírito. Vou buscar a ajuda do Senhor. Vou pedir bênção de Deus para a minha família. Bênção de Deus para o meu filho. O profeta diz, olha aqui, Esaú estava representado, veja bem, o homem não é propriedade da igreja, o homem é propriedade de Deus, filhos e filhas de Deus, nós lhe pertencemos porque somos comprados por um bom preço, e que preço precioso, o Filho de Deus. Mas Esaú é o crente carnal, mas Esaú representou bem aquele grupo de religiosos. Ele dizia, eu sou tão bom quanto o próximo, e minha religião é tão boa quanto a sua. Tem gente que fala assim, não, a minha igreja é igual à sua. Não, a minha igreja, crente é tudo a mesma coisa. Não é não. Tem uns que já teve experiência com Deus. Olha a maneira daquela mulher viver, olha a maneira da veste dela, e olha para aquela outra crente, Esaú. Olha para aquele crente espiritual e olha para aquele crente carnal, e você verá a diferença. Não é tudo igual. Crente não é tudo igual. Nós temos que ter o Espírito de Cristo em nós para fazer de nós a diferença. Amém? Amém. Nós somos cristãos. O profeta diz, mas Jacó, seu irmão gêmeo por eleição, que era por predestinação, pela presciência, ele veio ao mundo e ele foi um homem espiritual. Jacó era irmão de Esaú, mas Jacó era um homem espiritual. Ele veio para representar as pessoas espirituais. Vocês estão entendendo, irmãos? Para representar as pessoas espirituais. E ele teve discernimento espiritual do que era certo e do que era errado. O crente carnal não tem discernimento nenhum. Para ele tanto faz o certo com o errado. O que tem? Não é assim. O crente espiritual, o Espírito Santo corrige ele. Ele ouve, amém?
ele recebe, amém? E ele age. Ele ouve, ele recebe e ele age. Mas o crente carnal, ele não ouve, ele não recebe e ele não age. Por isso, irmãos, que as igrejas, as denominações estão na condição que estão. Porque está cheio de crentes carnais. O pastor estava conversando com o moço essa semana. Entrou na empresa que eu trabalho. A gente conversando um pouquinho. Ele disse, eu já fui crente, eu fui de uma igreja. Mas o pastor é assim, toda vez que chega na casa dele, ele está lá de shortão, sem camisa, jogando videogame. Precisei do pastor para resolver um problema no meu casamento. Ele não deu a mínima. Não veio lá, não veio conversar comigo, não veio conversar com minha esposa, não teve conselho nenhum. Mas lá na igreja está todo empalitosado, né? Acha que o paletó faz ele um crente. Acha que a gravata faz ele um crente. Não. Mombrana diz, mensagem um homem correndo da presença do Senhor. Mombrana diz que cristianismo é uma vida diária com Cristo. Às vezes aquele homem não tem um paletó para vestir, não tem uma gravata para vestir, mas ele tem uma vida de oração. Ele tem temor de Deus. Ele cuida da sua posição em Cristo Jesus. Vocês entendem, irmãos? O profeta diz. Mas Jacó, ele foi, por predestinação, veio ao mundo como um homem espiritual, para representar as pessoas espirituais. Ele teve discernimento espiritual do que era certo e do que era errado. Aí dá para você saber se você é um crente Jacó ou um crente Isaú. Tem discernimento do que é certo e do que é errado? Ou não tem? Se você tiver discernimento, isso aqui está errado, isso aqui está certo, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Se você tem discernimento e você age sob essa liderança, corrigindo os seus erros, você pode ser chamado de Jacó. Do contrário, Isaú. E se você vai entender, toda a igreja do Deus vivo está edificada sobre a revelação de Jesus Cristo. Como Abel pôde oferecer a Deus o sacrifício mais excelente do que o de Caim, se não tivesse sido revelado a ele qual sacrifício era requerido, melhor dizendo, que sacrifício era requerido? Quando os discípulos interrogaram a Jesus, quem disse ser o Filho do Homem? Pedro, sem hesitar, irrompeu como um homem falando em línguas. E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz, bem-aventurado és tu, Simão, pois a carne e o sangue não revelaram isso a você. Você nunca aprendeu através de nenhum programa de educação intelectual, mas meu Pai que está no céu te revelou. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, não sobre Pedro, porque o catolicismo diz que a igreja foi construída em cima de Pedro. Mas Jesus não disse isso. Jesus, sobre esta pedra, ele sobre essa revelação que você teve, Pedro, sobre esse discernimento que você teve, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu te revelou isso. Em São Mateus 11, versículo 25, Jesus na oração disse, graças te dou, Senhor dos céus e da terra, que ocultasse essas coisas aos sábios entendidos e revelasse aos pequeninos. Amém? Às vezes, irmãos, você olha, mas a igrejinha é pequenininha, a igrejinha é feinha, a igrejinha não tem pintura bonita, a igreja não tem nenhum nome lá escrito, mas a igreja tem algo que essas denominações não têm. Alguém uma vez perguntou para mim, lá na sua igreja tem revelação? O pastor ora por revelação? Tem revelação? Eu disse tem, porque Deus revelou para os filhos dele a sua palavra. Amém? Somos crentes revelados. Então, não é sobre Pedro, mas é sobre a revelação.
E Jesus diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno. Amém? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mostrou que essas portas seriam contra essa igreja. As portas do inferno seriam contra a igreja. Está contra essa igreja, mas não prevalecerão. Amém? Então, a igreja espiritual, ela vai se mover direto para a eternidade, tão certo como há um Deus que ordenou que ela estivesse lá. Portanto, que satisfação isso nos dá, então, de saber que quando vocês são nascidos do Espírito de Deus, vocês são filhos e filhas de Deus? Isso é glorioso demais, meus irmãos. De saber, a Jacó, isso significava muito para ele. Para Jacó, irmãos, a primogenitura, o direito da primogenitura significava muito para ele. Mas para Esaú, não significava nada. É igual um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, o Espírito Santo significa muito para ele. Mas para o crente carnal, não significa nada. Vocês entendem, irmão? O Espírito Santo para o crente carnal, não tem nada a ver. Sabe o que representa o crente carnal? Diz que havia 2 cavalos. E um cavalo estava assim dentro de uma cerca e o outro estava numa outra fazenda. Só que o cavalo que estava naquela fazenda bonita, uma fazenda mais rica, melhor, o fazendeiro tratava com feno, o fazendeiro vacinava ele, o fazendeiro cuidava bem dele. O profeta conta isso, o Grana conta isso. E aquele cavalo estava gordo, né? Aquele cavalo estava gordo, ele estava rochonchudo, ele corria para cima, ele corria para baixo, ele estava todo contente. Mais ou menos como Malaquias 4 diz: correreis e crescereis como o bezerro no cevador. Mas aquele outro cavalo estava lá no outro pasto, o dono dele não cuidava bem. Mombrano disse, o profeta disse na mensagem, que aquele cavalo magro, ele custava parar em pé. O vento soprava, quase derrubava ele. E ele olhou e viu o cavalo gordo lá correndo, e ele disse: mas olha que bobeira, olha veja, que alegria boba, que palhaçada, para que correr desse jeito? Mas quando o vento batia nele, ele estava tão fraco que o vento quase derrubava o cavalo magro. Isso representa mais ou menos o tipo do crente carnal. O crente carnal está cheio do Espírito Santo. Ele não está cheio de alegria, ele não está cheio de gozo, ele não está cheio de contentamento, ele não tem prazer em nada, ele amanhece o dia, ele não sente a presença de Deus em oração, ele não sente a presença de Deus nos cantos da igreja, ele não sente prazer em trazer o dízimo na casa do Senhor, ele acha que o pastor quer o dinheiro dele, ele não tem prazer de estar na ceia do Senhor, ele acha que pode viver de qualquer maneira. Mas o cristão verdadeiro, ele traz o dízimo com alegria, ele vem pulando com alegria, ele dá o dízimo com prazer. Ah, Senhor, aqui está, eu ganhei e aqui estou devolvendo, Senhor, aquilo que te pertence. Ele faz tudo com alegria, mas o crente carnal fica olhando lá: mas para que tudo isso? Para que tanta essa alegria? Para que tanta oração? Para que tanta felicidade? Para que tanta leitura de mensagem? Para que tanto ouvir voz de profeta? Para que ler Bíblia? Para que cantar? Para que tanto ter que ir na igreja, igrejismo? Coitado, mas ele está quase caindo. Ele está tão magro, a gastronomia espiritual dele está fraquinha. Mombrano diz uma mensagem, e se você aprender a comer muito, o seu estômago recebe. E ele recebe aquela porção, você tem que dar aquele tanto. Se você aprender a comer pouquinho, o seu estômago recebe pouquinho. Aí você come um pouquinho, já encheu. Mombrano, nós precisamos olhar para a nossa gastronomia espiritual, diz o profeta.
Vocês estão me entendendo, irmãos? Estou pregando a mensagem, ouvindo, recebendo e agindo. A nossa gastronomia espiritual, às vezes, irmão, não aguenta 20 minutos de oração. 20 minutos de oração. Ah, mas se eu for orar 20 minutos de oração, meu Deus do céu. Às vezes a nossa gastronomia espiritual, você acostumou ela na oração só na igreja. Eu só recebo a oração na igreja. É só na igreja que é culto, os irmãos têm que orar, aí não tem jeito, eu vou ficar lá fazendo o quê? Tem que orar também. Não é isso, irmão. A nossa gastronomia, ela tem que alimentar. Nós temos que alimentar o nosso homem espiritual. Amém? Com oração, com jejuns, com leitura da mensagem, com leitura da Bíblia. Bom, é isso que o diabo vem contra você. E você vai ter que mostrar o que você fez. Lembra daqueles filhos de Cefa? Né? Quando aquele demônio chegou para aquele homem, né? Aquele homem disse: sai, Satanás, no nome de Jesus Cristo. Aquele demônio olhou e disse: mas que coisa, eu conheço muito bem Paulo, eu sei muito bem quem é Jesus, mas e vocês? Quem são vocês? E aqueles demônios avançaram naqueles homens, arrancaram as roupas deles e eles correram, saíram nus, porque os demônios arrazoaram com eles, acabaram com eles. Precisamos, irmãos, colocar a nossa vida cristã em ação. Precisamos colocar a nossa vida cristã no altar de Deus. Um dia de domingo, 2 jovens saíram, eles eram rapazes solteiros. Eles saíram e disseram assim: um falou, vamos na igreja, o outro disse, não, hoje não vou não. Não, ao invés de ir na igreja, vamos no banco do jardim. Isso quer dizer na praça, né? Ele disse, não, hoje é culto. Não, mas vamos. Aí foram para o banco do jardim. Chegaram lá, sentaram lá, está lá, conversando, os 2 irmãos da igreja. Aí eles vem passando um ladrão assim, olhou assim para eles e falou assim: peraí, é um assalto. É um assalto. É um assalto, né? Não, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? O que é isso? Nós somos crentes. Ah, é? Mas o lugar de crente é na igreja. Não é no banco do jardim. De lá para frente nunca mais foram no banco do jardim. Por quê? Crente, ele era carnal. O crente espiritual, sabe como é? Tem um hino que diz, né? Que um certo dia aí um crente com a Bíblia, sua mão, esse é o crente espiritual. Vai com a Bíblia, sozinho, né? Passando numa rua escura. E de repente, alguém gritou, é um assalto. Rendeu aquele homem. E aquele homem com a sua Bíblia, né? Ele levantou a sua Bíblia para cima e disse, olha, quando eu era desse mundo, eu tinha medo de ladrão. Mas agora eu sou do reino e Jesus Cristo é o capitão. Quando ele disse assim, aquela rua ficou toda iluminada. O ladrão saiu correndo um atrás do outro e o crente ficou com a Bíblia levantada. Por quê? Ele era um crente, um cristão, um crente espiritual. Deus trabalha em favor daqueles que sacrificam para viver uma vida cristã. Já pensou assim, não, eu vou para o culto, mas eu vou esconder minha Bíblia. Pusesse a Bíblia dentro da camisa, né? Eu vou para a igreja, mas eu tenho vergonha de carregar a minha Bíblia. Tenho vergonha. Não, um crente espiritual, o Mombrana diz aqui nessa mensagem que ele representa Jacó. Amém? Amém. Jacó, a primogenitura significava muito para ele. Mas para Esaú, nada. Francamente, Esaú desprezou a primogenitura. Tem muitas pessoas desprezando o Espírito Santo. O irmão Brano diz aqui, olha,
Esaú desprezou a primogenitura. Vê? Eu digo isto com toda a reverência. Seus filhos ainda desprezam. Isso é certo. Ele a desprezou. Por quê? Eu tenho que fazer isso? Porque eu deveria receber o Espírito Santo? Eu não sou tão bom quanto você? Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso agir assim? E por que isso? Porque, irmão, nós não temos que discutir com o Espírito Santo. Já pensou quando Moisés estava lá no deserto? Ele viu a sarça ardendo, né? E da sarça queimava e o fogo não se consumia. E da voz do meio daquela sarça saiu uma voz e disse: Moisés, tira o teu sapato, porque o lugar que você está pisando, a terra é santa. Aí Moisés disse: Senhor, mas eu não vou, eu vou tirar o chapéu. Deus não pediu para tirar o chapéu. Tira a tua sandália. Vocês estão entendendo, irmãos? Às vezes Deus nos pede, mas nós queremos teimar, discutir. Senhor, eu sei melhor, eu sei mais do que o Senhor. O Senhor está querendo me ensinar, mas olha, eu sei muito mais. Não é assim. Quem conheceu a mente do Senhor para ser seu conselheiro? Nós temos, irmãos, que reconhecer que tipo de crente somos nós. Esaú ou Jacó? Vê? Minha religião é tão boa quanto a sua. Por que eu tenho que passar por tudo isso aí? Eu sou tão bom quanto você. Eu vou à igreja. Esse é o crente Esaú. Eu tenho meu nome no livro. Eu sou fulano de tal. Isso é o que você é. Mas o que você é diante de Deus? Hein? Tem você um novo nascimento? É você nascido de novo? Tem você uma mentalidade espiritual? Sabemos, irmãos, que nós estamos vivendo no tempo de mais crentes sobre a terra. Nunca houve um tempo de tanto crente esparramado. É crente para todo lado. As igrejas, misericórdia, está super lotado de crente. Mas nunca houve um tempo de tantas pessoas, veja, de tantas pessoas que agem de má fé. E quando vai saber quem é, sabe, é o crente. Ah, mas misericórdia. Alugou minha casa, não paga o aluguel. Comprou lá na loja, não pagou. Misericórdia. Se tem tantos crentes, deveria ser melhor. Deveria refletir a luz de Cristo. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas eles estão agindo nessa situação. O irmão Branham disse numa mensagem, quando ele foi acidentado, ele comprou os remédios lá na farmácia, ele ganhava pouco dinheiro, e ele disse: olha, eu precisava tirar os meus dízimos e pagar a farmácia. Ele disse: mas o que eu tenho que fazer? Ele foi lá e disse: olha, eu vim aqui, sou farmacêutico, eu sei, eu ganho pouco, eu estou ganhando pouquinho, mas eu posso ficar tranquilo, eu vou dar um pouquinho aqui, mas eu não posso deixar de tirar os meus dízimos, ele é do Senhor, mas eu vou pagar o Senhor. Tenha paciência, eu vou pagar. Um crente, um cristão, um espiritual, nós temos que agir dessa maneira, amém? Amém. Isso é Cristo em nós, a esperança da glória. Agora, se você já pensa assim: eu estou enrolado mesmo, vou comprar mais esse aqui, eu já não paguei aquele mesmo, mas esse aqui é fácil. Muito fácil dobrar ele na larga. Muito fácil dobrar. Não é assim, irmão. Nós temos que ter cautela. Amém? Temos que ter zelo com a nossa vida cristã, porque os olhos do Senhor estão continuamente sobre aqueles que andam no caminho dela. A primogenitura não significava nada para Esaú. Ele a desprezava. E o crente carnal ainda hoje despreza aquele direito de primogenitura. E a primogenitura é o Espírito Santo. Aí se perguntar: quantos desejam o batismo do Espírito Santo?
Quantos que querem receber o Espírito Santo? Quantos que querem e desejam viver uma vida cheia de Deus? Ah, mas eu encher do Espírito Santo. E o crente carnal despreza. Diz, aqueles dias já passou. Tal como recebeu o Espírito Santo, isso foi lá atrás. O pastor chegou para o profeta e disse, irmão Branco, o batismo do Espírito Santo que caiu lá no Pentecostes, aquilo foi simplesmente um andaime. Aquilo foi simplesmente a construção do edifício. Depois que construiu o edifício, não precisa mais de andaime. Ele quis dizer que não precisava mais do batismo do Espírito Santo. Ele quis dizer que o andaime é só enquanto está construindo. E que lá no Pentecostes, a descida do Espírito Santo na igreja, foi só o andaime. O irmão Branco disse, graças a Deus por isso, meu amigo, que nós ainda estamos no andaime. A obra, Deus ainda está edificando, amém? A sua igreja. Deus ainda está trabalhando com o seu povo. Então o Espírito Santo não foi tirado da igreja, irmãos. O Espírito Santo não foi tirado da igreja. O Espírito Santo está em operação na igreja. O Espírito Santo está em operação em nossas vidas. Aleluia. O irmão Branco disse que quando o Espírito Santo for tirado da terra, ele levará consigo aqueles que o têm. Amém? O irmão Branco disse na mensagem para que foi dado o Espírito Santo. O irmão Branco diz, o Espírito Santo foi dado para guiar um povo em toda a verdade. O irmão Branco diz mais, enquanto Deus tiver um povo na terra, Ele tem o Espírito Santo para guiar esse povo. Amém? Isso é glorioso, né? Isso é muito glorioso. Vou terminar aqui, o horário já esgotou. Mas aqui eu quero só passar isso aqui. Agora, nós, parágrafo 24, da mensagem ouvindo, recebendo e agindo. Agora, nós encontramos que essa primogenitura significava tudo para Jacó. Agora, ele não se importava com nada mais, exceto com aquela primogenitura. A nossa primogenitura é o que, irmãos? O Espírito Santo. Aprenderam? O que é a primogenitura? O Espírito Santo. Esaú não preocupava com a primogenitura, mas Jacó se interessava por ela. Amém? O crente carnal não se preocupa com a primogenitura, mas o crente espiritual luta por ela. Vou terminar aqui. Agora, ele não se importava com nada mais, exceto aquela primogenitura. Ele não se importava com o que lhe custasse. Se fosse um prato de lentilha, ele estava feliz em devolvê-lo para Esaú. Assim também é como qualquer homem ou mulher que é ordenado para a vida eterna, que Deus chamou para a vida eterna. Ele está disposto a abandonar qualquer coisa do mundo. Amém? Amém. Irmão, se você é ordenado para a vida eterna, custa o que custar. Mas você está disposto a abandonar qualquer coisa do mundo. E se está difícil hoje em dia é abandonar as coisas do mundo. Parece que está aquela parasita agarrada na gente. As coisas do mundo, você sabe, é igual um carrapato grudado, sugando. E você sabe qual é a melhor maneira de cortar um carrapato quando ele está pregado ali? Corta o pescocinho dele assim. Pega aquele cortador de unha e corta ele. Assim, você arranca ele e ainda fica uma feridinha ali, aquilo coça. As coisas do mundo estão agarradas, irmãos, assim, ó, nos crentes. E os crentes estão conseguindo cortar essas parasitas. Hebreus 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e poderosa e mais penetrante do que a espada de dois gumes. Ela é apta para discernir segredos e intenções do coração. A palavra é para cortar. Tem que cortar.
A palavra tem que fazer a separação. Assim é como qualquer homem. Assim é como qualquer homem ou mulher que for ordenado para a vida eterna, que Deus chamou para a vida eterna. Ele está disposto a abandonar qualquer coisa do mundo para obter esta primogenitura. Você pode chamá-lo do que você quiser. Você pode dizer que eles perderam a cabeça. Você pode dizer que eles ficaram doidos. Parágrafo 24. Você pode dizer que são um bando de transrolador. Eu não me importo com o que você os chama. Eles estão buscando essa primogenitura. E isso significa mais do que qualquer coisa. Eles estão em busca. Não interessa como eles devem obtê-la. Eles estão prontos para obtê-la. Uma mente carnal, o crente carnal, quer que Deus desça a primogenitura ao seu nível. Mas para mim, eu creio que para todos os verdadeiros cristãos nascidos, nós a encontramos no nível de Deus. Então, se nós queremos encontrar, nós temos que subir. Tem crente que quer encontrar o batismo do Espírito Santo, mas quer descer. Quer afundar nas coisas do mundo. Quer se afogar. Mombrana fala na mensagem: Deus não chama o homem a julgamento sem antes advertir. Mombrana conta a história de um cavalo. Ele estava dentro de uma cerca, ali tinha o pasto, mas ele olhou num outro lugar assim, havia mais gramas verdes, era mais bonito, mas naquele lugar tinha uma cerca que separava. E quando aquele cavalo olhou aquela cerca, ele viu que era bonita a grama, mas de dentro daquele cercado as pessoas jogavam lixo, jogavam entulho, jogavam garrafa, jogavam pau, jogavam de tudo, arame, farpato. E aquele cavalo olhou aquelas gramas mais verdes ali e ele pensou que era tudo bem. E ele saltou e pulou por cima da cerca. Mombranes, aquela cerca é chamada a linha da misericórdia. Ele pulou a linha da misericórdia para o outro lado. E quando ele entrou lá, do lado de lá era um charco, era um brejo, do lado de lá não tinha terra firme, do lado de lá era barro macio. E quando ele pulou, ele afundou as 4 patas e encostou a barriga na lama. Está lá na mensagem: Deus não chama o homem a um julgamento sem antes advertir. E diz o nosso profeta que quanto mais ele mexia com as patas, quando ele mexia, ele ia só movendo por cima da lama, porque ele não tinha lugar para firmar as suas patas para sair dali. E ele ia mexendo, e a barriga ia esfregando no barro, e ia passando em cima dos arames farpados. Como diz o sangue, o arame cortava a barriga, os cacos de vidro, os pedaços de pau, o fedor do entulho, tudo aquilo. Mas por que aquilo? Porque ele ultrapassou a linha da misericórdia. Então, irmãos, o que acontece? Nós estamos em Cristo Jesus. E quando o diabo oferece as coisas lá de fora, oferece coisas mais bonitas. Oferece as coisas mais bonitas. Ele quer que você entre naquele sumidouro. Mas há uma linha de separação. Amém? Há uma linha chamada linha da misericórdia. Nunca cruze essa linha de misericórdia. Esteja sempre do lado de cá, porque do lado de cá, Cristo Jesus é o bom pastor, e Ele cuida muito bem com o amor de cada uma das suas ovelhas. Vê? Uma mente carnal quer que Deus desça a primogenitura ao seu nível, mas para mim, eu creio que para todos os verdadeiros cristãos nascidos, nós a encontramos ao nível de Deus. Eu não me importo com o que eu tenho que fazer ou o que dizer, como eu tenho que agir. A única coisa é, eu quero a primogenitura. Parágrafo 26 agora, vou terminar aqui. É difícil pregar você. Mas aqui o profeta diz, parágrafo 26. Isso significa, veja, quando você quer essa primogenitura, o Mombrana diz, eu a quero. Isso significa mais que a minha popularidade. Amém? O batismo do Espírito Santo para mim significa mais do que a minha popularidade. Isso significa mais do que o meu trabalho.
Tem gente que acha que o trabalho significa mais do que a primogenitura. Tem gente que acha que o serviço dele é mais do que o Espírito Santo. Veja, mas a minha primogenitura significa mais do que a minha popularidade, mais do que o meu trabalho, significa mais do que a minha mãe. Irmãos, o Espírito Santo, a primogenitura para você é mais do que sua mãe. A sua mãe é amada por você, ela ama você, mas a primogenitura é mais. É uma vida com Cristo, amém? É uma vida segura, uma vida de salvação. Isso significa mais que minha mãe, isso significa mais que a minha mulher. Tem gente que acha que a mulher significa mais. Se a minha mulher não for, eu não vou não. Se a minha mulher não... Meu Deus do céu. Ou a outra, se o meu marido não for, eu não vou não. Então quando Jesus vier, fica agarrado no pé dele. Segura na meia, firme, que você não vai também. Temos que viver uma vida. A primogenitura é tudo, irmãos, para um crente. Para uma moça na escola, no colégio, para um adolescente, para aquela criancinha. Você sabia a primogenitura, o Espírito Santo na vida daquela criancinha? Às vezes, irmãos, eu quero colocar isso. Às vezes você coloca, veja, uma roupa no seu filho e manda ele para a escola. Ou na sua filha, mande ela para a escola. Ela vai com aquela roupa, mas ela não fala nada porque você a está mandando. Ou você ou está mandando. Vocês me entendem, pais, mães? Ele vai, ela vai. Mas dentro do coraçãozinho dele ou dela, gente, mas eu sou crente. Mas um crente não pode agir assim. Eu sou uma crente. Vocês estão me entendendo, irmãos? Mas você a está mandando. Ele como uma criança ou ela como uma criança jamais vai discutir com você. Porque afinal de contas, ela é submisso aos pais. Então, mande-o para a escola, mas analise as roupas. Manda com a roupa decente, aquela sainha, não tem problema. É uma criança, pode pôr alguma coisa embaixo, mas tem que estar identificando. Ela é, ele é. Amém? Isso é sinal de primogenitura. Isso é sinal de que tem Cristo nele, tem Cristo nela. Um coleguinha pode chegar e perguntar, mas por que você não usa assim? Não. Por quê? Porque eu sou crente. Mas você não, por quê? Porque eu sou crente. Mas você sabe, irmãos, o inimigo vai trabalhando, e nós temos que desconectar esse cabo. Amém? Temos que soltar. Ele tem que perder a força dele. Satanás tem que perder o domínio dele. Ele está dominando os crentes, está dominando as igrejas. E nós precisamos deixá-los sem ação. Vê? Isso significa mais que minha mulher, mais do que meus filhos, mais que todos os amigos que eu tenho. Deixe-me ter a primogenitura. Não me importa o que eu tenha que pagar. Eu quero encontrar Deus em seus requisitos. Amém? Uma mulher chegou no tabernáculo da vida. Ela chegou passando o batom e queria cantar no coral. Aí o irmão disse, irmã, se você quer cantar no coral, vai primeiro lavar o seu rosto. Tira esse batom, tira essa coisa lá, e depois você venha cantar no coral do tabernáculo da vida. Então, irmãos, a nossa vida, às vezes a gente passa o mês inteiro ali como um crente, e depois
O dia da ceia é o dia da vitória. Aí vem nós para a mesa da ceia, tomar da ceia. Mas analisa a tua vida para trás. Teu testemunho lá no trabalho, a tua maneira de veste que você vestiu, irmão, tua maneira de roupa que você usou, irmão, né? Sem camisa, barriga de pote. O profeta fala isso, é uma mensagem. Senta lá no sofá, aquele homem sem camisa, aquela barriga de pote. O profeta fala bem assim. Depois vai. Bom, nós somos cristãos, nós estamos passando aqui como peregrinos. Nós não, foi cantado o hino, eu não sou daqui. Amém? Eu não sou daqui. Aqui na terra nós somos forasteiros, mas tem uma outra pátria, tem outro lugar, para lá que nós vamos. Mas aqui nós estamos influenciados por aquele espírito de lá. Amém? Comprando a lista, encerrei aqui na mensagem. Comprando a lista daquele comprador de escravos que chegou para comprar alguns escravos. Ele olhou ali e viu vários escravos, né? E tinha um que trabalhava de peito erguido. Ele era forte, ele era destemido, né? Aqueles chefes ali não precisavam estar cutucando, vamos, e batendo com chibata. Não, ele sempre ali esperto. Aquele comprador de escravo olhou e disse assim: olha, eu gostei muito, mas eu quero aquele lá. Está vendo aquele lá, aquele que é esperto, aquele trabalhador? Eu quero é ele, né? Aí disse: não, aquele lá não está à venda, né? Aquele lá não é de vender, aquele lá eu não vendo ele, né? Aí ele: mas por quê? Por que ele é diferente? Você não trata eles com a mesma comida? Trato. A mesma comida que dá para aquele ali, dá para ele também. E a água? Não, também a água é a mesma água que ele bebe, os outros bebem também. Mas por que ele é diferente assim? Não, né? É porque lá na outra nação, no outro país, o pai dele é um rei, né? Então ele mostra que ele realmente é um homem destemido, um homem de cabeça erguida. Então, irmãos, nós somos cristãos, estamos aqui nesse reino, nessa terra, mas nós andamos como verdadeiro cristão. Preguei aqui na igreja, nos cultos anteriores, lembrando-lhes: homens, vivam como filhos de Deus. Amém? Eles, mulheres, vivam como filhas de Deus. Então, ouvindo, recebendo e agindo. Que Deus possa nos abençoar. Vamos colocar-nos em pé. Amanhã, se Deus permitir, a gente prossegue nessa mensagem. Amém, irmãos? Amém. Estão saciados da bondade do Senhor? Que o Espírito Santo possa selar isso em nossos corações. Vamos orar. Levanta ali suas mãos. Se você nesta noite ouviu, se você está recebendo e se você deseja agir, né? Se você está ouvindo, está recebendo e deseja agir, eu creio que o Senhor preencherá esses requisitos em nossas vidas. Amado Senhor, bendito Deus eterno, nós agradecemos a Ti, Senhor, por esta gloriosa palavra. Eu sei, Senhor, que a nossa vida está inteiramente colocada em Tuas mãos e nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti para ouvir, precisamos do Senhor para receber e precisamos do Senhor para agir também. Pedimos que essas três coisas sejam feitas em nossas vidas pelo Senhor e que assim nós seremos vencedores. Abençoa o Teu povo, nos dê uma boa noite na Tua presença e amanhã nos conduza de volta a esse lugar para mais uma vez assentarmos na mesa e comermos calmamente a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos. Amém, Senhor. Amém. Chegamos no final. Deus abençoe a igreja, no glorioso santo nome do Senhor Jesus Cristo. Quero fazer a oração pelos aniversariantes, né? A irmã que fez aniversário, vem à frente. Também o casal que fez aniversário de casamento, vem à frente. Eu quero apenas orar e assim está encerrado o trabalho no nome do Senhor Jesus Cristo, né? Bendito seja o nome do Senhor. Amado Deus, soberano Pai, aqui no altar está a Tua filha,
O Senhor a presenteou com mais um ano de vida e nós agradecemos a Ti, porque o Senhor tem dado a ela vitória, e ela tem triunfado, e ela tem alcançado Tuas bênçãos. Dê a ela muitos anos de vida e paz, alegria, que ela viva para Ti, em nome de Jesus Cristo. Que ela tenha muitos anos para Te servir, para Te adorar, para louvar o Teu nome e viver uma vida íntegra e reta diante dos Teus olhos. Abençoe também essa criança, eu entrego em Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, meus queridos. Senhor Deus, aqui está essa criança, coloca as Tuas mãos e dá saúde, abençoe essa criança, em nome de Jesus Cristo. Seja ela alcançada pelo Teu poder, pelo Teu louvor, e que o Senhor ajude ela, que ela cresça, louvando o Teu nome, cantando, exaltando a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Querido e amado Pai, no altar está esse casal, são Teus filhos, o Senhor os uniu há 15 anos atrás, eles estão trazendo sobre a vida deles um sinal, uma marca de união, de amor. Eu oro pedindo, Senhor, ajuda eles, sejam eles abençoados, o Teu nome glorificado e eles fortalecidos, que eles vivam mais um para o outro, amando, servindo um ao outro e obedecendo ao Senhor, e Tu estejas no domínio da vida deles, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Meus parabéns em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Meus parabéns também em nome de Jesus Cristo. Irmãos, chegamos no final. Deus abençoe a todos. Dê a mão um para o outro. Diga, Deus te abençoe. E voltaremos amanhã às 19 horas para prosseguir nesse assunto. Amém? Eu espero que o Senhor amanhã possa nos falar mais e selar essas duas reuniões com a sua grandiosa presença. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo.